Bom, quero falar assim com vocês sobre o primeiro reforço da Raposa para a Série A de 2023, o Cruzeiro que anunciou agora há pouco a contratação do zagueiro Neres, de 30 anos de idade, que eu quero comentar aqui com vocês sobre o zagueiro que estava lá nos Emirados Árabes e já teve passagens por outros times do futebol brasileiro, futebol também da Europa, no caso aí o jogador que chega para ser o primeiro reforço então, visando a Série A. E além disso, as opções que o Cruzeiro tem para zagueiros no ano que vem. Será que essa contratação já indica assim que vai ter, por exemplo, algum dos três jogadores titulares na zaga deixando o clube, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo de hoje. Mas só antes de começarmos a aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News, conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 40 mil inscritos até o final desse ano de 2022, então conto aí com a ajuda de vocês. Só antes de darmos sequência aqui no conteúdo, tem um recado da Sportpix.clube, Caixa Apostas Esportivas, que está com boas cotações. Quero destacar aqui a final, mais uma vez, da Copa do Brasil. Jogo às 9h45 da noite. Você pode apostar em uma vitória do Flamengo, pagando 1,48, um empate aí 3,62 e uma vitória do Corinthians fora, pagando 5,30. Vou deixar então o link aqui embaixo na descrição da Sportpix.clube para você apostar. Além disso, várias partidas, por exemplo, no final de semana do Campeonato Brasileiro da Série A. Então já pega lá o link que eu vou deixar aqui embaixo na descrição, faça seu cadastro e comece a apostar. Bom, então o Cruzeiro que anunciou na tarde dessa quarta-feira, a contratação aí do Egil dos Santos Neres. Ele que é zagueiro, no caso 30 anos de idade, assinou o contrato até o final de 2023, no caso com o Cruzeiro. Enfim, no caso o Cruzeiro anunciou a contratação do atleta para a temporada de 2023. Só corrigindo, o contrato dele até o final então de 2024, de acordo com o Globo Esporte. Primeiro reforço aí para a próxima temporada. E assim, um jogador que eu ainda fiquei na dúvida, não deu tempo, porque eu já vi a informação, já fui gravar aqui para vocês, agora eu vou cortar o cabelo também, então foi bem de última hora mesmo. Mas uma notícia interessante, o Cruzeiro já pensando na formação para a próxima temporada. Eu ainda não confirmei se eu já tinha falado do jogador, se eu não me engano foi ano passado, início de 2021, que ele seria uma boa opção. Eu lembro dele no futebol lá de Portugal, no Boa Vista, a temporada 2019-2020, até junho de 2020 ele estava por lá e deixou a equipe do Boa Vista para jogar no Al-Wazn. Só lembrando que ele estava jogando uma equipe da Arábia Saudita, no caso o Al-Razan, onde ele havia feito 26 jogos na última temporada. Nos Emirados também ele ficou lá no Al-Wazn, 27 partidas, 3 gols e certeza que tinha um salário bem alto, sem dúvidas, lá no futebol dos Emirados, na Arábia Saudita e agora chegando para o Cruzeiro. Ele surgiu mesmo na base, no caso do Barra, lá de Santa Catarina. Depois disso passou pelo Metropolitano, Santa Cruz. No Santa Cruz ele jogou a Série A, no caso 2015 e 2016. Ele jogou aí mais de 50 partidas pelo clube, foi para o Internacional em 2017, fez apenas 2 jogos pelo Inter, depois foi emprestado ao Sport na reta final daquele ano, apenas um jogo, e a última participação dele foi na Série A pelo Paraná em 2018, no caso 18 partidas, 1 gol, e depois foi para o Boa Vista lá de Portugal, fez mais de 70 jogos no futebol europeu, era titular absoluto pelo Boa Vista e estava lá na Arábia Saudita. Então eu vejo que é uma boa opção. Isso aí mesmo. Ele havia jogado na Série A em 2016 pelo Santa Cruz, então é um jogador que já jogou 2016 Série A, 2018 também pelo Paraná e 2017 ele passando pelo Internacional e pelo Sport. Então é um jogador que eu vejo que tem uma certa experiência, ainda faltou ver alguns lances dele, em relação a gols, a desarmes e tudo mais. Enfim, mas pelo que parece é um jogador bem interessante, tem aí 1,90 m de altura, a altura é interessante também, e o jogador que eu vejo que vai chegar aí para ser um dos titulares do elenco do Cruzeiro. Uma coisa que me surpreendeu, além desse fato aí do Cruzeiro anunciar do nada o jogador, que depois que o Ronaldo comprou o clube está sendo mais normal, até mesmo as primeiras contratações desse ano da era Ronaldo, todas nós ficamos sabendo primeiramente pelo perfil oficial do Cruzeiro, Isso daí é muito raro de acontecer, por exemplo, na época do Sérgio Rodrigues, e agora tá pegando todo mundo de surpresa. E assim, eu fiquei um pouco surpreso porque o Cruzeiro já anunciou o jogador, porque falta 2 rodadas ainda até terminar a Série B, Então, mas eu acho interessante, pelo menos não fica ali escondendo, da torcida, já que ele já não tinha mais vínculo com a equipe da Arábia Saudita, então que anuncie logo, também, até para ficar a preparação para a próxima temporada. Ele me lembrou muito a situação do Michael, que também estava jogando lá no Oriente e foi anunciado pelo Cruzeiro faltando ali 2 rodadas para acabar a Série B do ano passado. O jogador acabou fazendo 3 partidas pelo Cruzeiro e deixou o clube. Então será que depois dessa informação pode ser um indício de que o jogador, no caso, chegue para ser um dos titulares do Cruzeiro? Na minha opinião, sim, E na zaga da Raposa hoje nós estamos acostumados a jogar nesse sistema com 3 zagueiros, Esse esquema do Paulo Pezzolano, que ajuda demais a linha tanto da marcação quanto também a triangulação para o ataque.
3 zagueiros então com o Eduardo Brock, o Lucas Oliveira e o Zé Ivaldo. Logicamente o mais difícil desse de continuar para o ano que vem é o único que não tem contrato com o Cruzeiro, que é o Zé Ivaldo, que o Cruzeiro teria que negociar com o Atlético Paranaense, e quem acompanha aqui os vídeos já sabe que eu considero o Zé Ivaldo muito complicado dele continuar pro ano que vem. Por quê? Porque mesmo ele querendo continuar no Cruzeiro, todo torcedor gosta do Zé Ivaldo, é um cara nível de Série A, Libertadores tranquilamente. A questão é que o Atlético Paranaense tem o interesse de utilizá-lo ano que vem. Então, se for para vender, não acho que vai ser menos do que 12, 15 milhões de reais. Longe disso, tá? Eu acho que realmente o Zé Ivaldo vale muito mais do que isso. 25 anos, nesse ano pelo Cruzeiro ele disputou um total 31 partidas, 1 gol e 3 assistências. Para você ter uma ideia, ano passado pelo Atlético foram 50 jogos, 3 gols marcados. Foi o titular do time que foi campeão da Sul-Americana, ganhou também 2 Copas do Brasil lá pelo clube. Então eu vejo que o Zé Ivaldo deve voltar ao Atlético e o Cruzeiro não vai fazer um investimento tão caro para continuar com ele no ano que vem. Se continuar, melhor ainda. Eu acho que tem muito a agregar o Neres nesse time do Cruzeiro, e tem os outros 2 zagueiros que, na minha opinião, devem continuar. O Oliveira, que assinou por mais 2 temporadas, no caso com o Cruzeiro, sendo comprado mais 3 temporadas em definitivo, né, com a Raposa, junto ao Atlético Goiano, já foi comprado no mês de agosto, então vai continuar para o ano que vem. O Oliveira tem 26 anos, 47 partidas no ano, 2 gols e 2 assistências, e o outro, o Eduardo Brock, que também, no caso, nós tivemos a confirmação na última semana que, com o acesso do Cruzeiro à Série A, o contrato do Eduardo Brock foi renovado automaticamente até o final da primeira divisão, até o final de 2023. Então o Eduardo Brock tem vínculo com o Cruzeiro e, na minha opinião, também deve seguir para a Raposa no ano que vem, por ser o capitão do time, por também jogou aí o zagueiro 48 partidas no ano, 3 gols e 2 assistências, 31 anos de idade. E não sei se vocês repararam nos números que eu estou falando aqui, mas o Cruzeiro, nesse ano especificamente, todos os zagueiros fizeram gols e todos tiveram participações, tanto em gols quanto em assistência. Eu acho que isso não acontecia desde no caso do Dedé, né, que também era muito bom em lançamentos, em cabeceios, de cobrança de escanteio, mas você vê que é uma trio de zaga que ajuda muito na defesa, né? O Cruzeiro ainda tem a defesa menos vazada da Série B e também ajuda muito ofensivamente. O Eduardo Brock, 3 gols e 2 assistências, o Zé Ivaldo, 1 gol e 3 assistências, e o Oliveira, 2 gols e 2 assistências, né? Parece que nós estamos falando de um volante, mas é uns zagueiros aí do Cruzeiro com excelentes números, além também do Wagner Leonardo, que fez um gol contra o Vila Nova, né, na Série B. E vale lembrar também que o Neres tem essa capacidade ofensiva, pelos números que eu passei aqui para vocês. Na Europa ele jogou aí 62 partidas, 2 gols e 2 assistências. Nos Emirados, no último time dele foi 27 partidas, 3 gols e 1 assistência também. Então eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou da contratação, se já tinha ouvido falar, né, a respeito do atleta, que realmente não é muito conhecido aqui no Brasil, porque saiu, né, no caso em 2017, mas passou aí, 2018, né, mas passou aí por Santa Cruz, passou também no futebol catarinense, Internacional, Sport e no Paraná. Enfim, quero que você deixe aqui embaixo também a sua opinião nos comentários do primeiro reforço, então, assinando até 2024 com o Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no nosso canal, ajudar nós aqui a bater essa meta de 40 mil inscritos no YouTube até o final desse ano aqui de 2022. Aqui na tela final vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês, uma que eu postei hoje de manhã falando sobre opções de reforços no mercado sul-americano. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo bem interessante que eu trouxe aqui para vocês, e esse outro aqui também que eu vou deixar hoje de manhã, mostrando aí a torcida bem revoltada. Eu estava lá no Mineirão no jogo contra o Guarani, né, a torcida aí no caso contra o Juiz. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo, e lembrando, às 7h15 aqui no canal com mais um vídeo para vocês. Valeu, galera!